Ó, me pegaram em flagrante. Oi, vocês chegaram aqui na minha sala e eu estava conferindo essas flores. Que a galeria, até eu preciso pôr a mão para ver qual que é a verdadeira e qual é aquela que nós fazemos o sorteio. Entra no nosso site para concorrer, que é um presente da Galeria das Flores. Vocês sabem disso. E eu precisei chegar pertinho ali para poder sentir qual era a verdadeira. Será que você vai acertar? Entre e concorra. Mas hoje eu quero começar o programa com uma coisa diferente para vocês. Uma coisa que muito me animou, me fez refletir essa semana e eu resolvi compartilhar com vocês. Gente, se alguém já conhecer, serve para refletir. Se ainda não conhece, aproveite. Sabia que existem 4 coisas na vida que não podem ser recuperadas? A pedra depois de atirada. A palavra depois de proferida. A ocasião depois de perdida. E também o tempo depois de passado. Eu acabei pegando esse pensamento, essas 4 coisas, e pendurei no espelho do meu banheiro. É importante, quando a gente levanta para agradecer a semana, o dia, a vida, para pedir as bênçãos de Deus, lembrar que essas 4 coisas, depois que passam, não voltam. E vamos ao programa de hoje. Botox na gengiva é um dos assuntos de hoje com a especialista doutora Karina Ferrão de Azevedo, que traz aí novidades sobre de que forma o Botox está sendo tão importante para bruxismo, para problemas de gengiva saliente. É incrível, mas é verdade. Vamos também falar das controvérsias do bronzeamento artificial. Antigamente podia tudo, hoje não pode mais nada e é preciso saber o que e como fazer. Luciana Sensini vai estar aqui para falar sobre isso e também sobre as novidades nos tratamentos aí para você perder uns quilinhos aqui, uns centímetros ali. Ainda tem cervejas artesanais, que a gente quer falar sobre esse assunto, e um bom papo com o produtor do Lulu Santos, que amanhã está com um show imperdível aqui no Espaço Pereira Alvim. Tudo isso hoje aqui no programa Vera e Você. Fique aí que eu volto já. Pois é, quem diria que Botox pode resolver, inclusive, problemas de gengiva? Incrível, não é mesmo? Mas é verdade, já é uma realidade. Está aqui conosco doutora Karina Ferrão de Azevedo, periodontista, que trouxe, já está realizando esta operação. Obrigada por ter vindo contar essa novidade para nós, Karina. Obrigada, Vera. Eu agradeço pelo convite. Queria parabenizá-la pelo programa que eu tenho acompanhado e você está de parabéns pelos temas que você tem trazido aqui. Sabe por quê que o programa está muito gostoso, gente? É porque só vem gente bacana conversar comigo, trazendo novidades ótimas como essa, né? Obrigada. Vamos, assim, eu não entendo nada, o meu telespectador também nunca ouviu falar, somos leigos de primeira viagem. Desde quando, Karina? Da onde veio essa novidade? Conta um pouco pra gente como é que é esse processo, como é que ele chegou até resolver esses problemas de gengiva. Vera, a toxina botulínica, ela já vem sendo utilizada na área médica desde a década de 70, começou na oftalmologia, para tratamento de estrabismo, e depois um casal de médicos canadenses, ela dermatologista e ele oftalmologista, começaram a perceber o quê? Que nesses tratamentos na oftalmologia, eles viam que atenuava as rugas, principalmente na região ao redor dos olhos. Foi quando se começou a utilizar a toxina botulínica na face, na estética, né? Para estética, na área médica, na dermatologia principalmente, cirurgiões plásticos também. Bom, depois disso, começou, hoje a toxina, ela vem sendo utilizada, não só, ela é mais conhecida na área estética, mas a utilização dela terapêutica, tanto na odontologia quanto na área médica, ela tem assim, ela é muito vasta, é muito ampla a área que a gente pode utilizar. Na odontologia, começou-se a utilizar na década de 90, mas depois houve uma proibição, e então não se utilizava mais na odontologia. E aí o nosso conselho, em 2011, o Conselho Federal de Odontologia, eles regulamentaram isso. Então tem uma lei
que autoriza o cirurgião dentista a utilizar a toxina botulínica. E depois, em 2014, agora em março de 2014, uma nova resolução que veio alterar essa de 2011, já liberando o uso da toxina e liberando o uso do ácido hialurônico como preenchedor facial. O que é o ácido? O ácido hialurônico, ele é um produto, é como se fosse um gel, tá? E ele é um preenchedor temporário, preenche, para preenchimento de suco também. nasogeniano. Então, os dois que a gente usava mais para pele, tudo agora também utilizado podem ser na odontologia. na boca. Então, na odontologia, o que é importante a gente ressaltar? O uso da toxina é terapêutico, tá? Nós não fazemos o uso, nós não temos permissão para usar para estética. Então, vamos lá. Para que tipo de lesão, quando que é recomendado? Quais as indicações? Quais as indicações? Sim. As indicações na odontologia, então nós temos algumas principais, tá? O sorriso gengival é uma área, assim, muito gostosa da gente trabalhar. Eu, como periodontista... Imagino. É uma realização, veio auxiliar muito. Ele na verdade, a toxina ela é um auxiliar de tratamento, tá? Ela não é um tratamento. Tá. Então, o que acontece? O que é o sorriso gengival? É quando, ao sorrir, a pessoa expõe uma faixa um pouquinho exagerada de gengiva. Isso é muito relativo, tá bom? Por quê? Porque a estética, o que é bonito para mim pode ser feio para você. Então, nesse ponto, a gente precisa estar sempre muito atento ao que o nosso cliente vem buscar. Às vezes, um sorriso gengival médio, que eu acho que seria necessário a toxina, para ele não incomoda. E às vezes nós temos pessoas também que nos procuram com uma exposição pequena, mas que aquilo a incomoda. E que a gente pode propor o tratamento, tá? Só que a toxina, por que ela é um auxiliar? Porque normalmente, quando a gente tem uma exposição excessiva de gengiva, existem algumas causas, tá? Uma delas é o excesso vertical de maxila, que isso normalmente, o correto é ser tratado com cirurgias ortognáticas e com tratamento ortodôntico. Também existe a chamada erupção passiva, que é quando a gente tem aqueles dentes, a gente vê que as pessoas têm aqueles dentes curtos e a gengiva um pouquinho mais espessa. Nesse caso, a cirurgia plástica periodontal é o mais indicado. E tem casos onde a pessoa não apresenta nenhum problema e nem o outro. E que daí nós temos só a toxina como solução para diminuir essa exposição de gengiva. Mas é uma novidade que vai trazer uma tranquilidade para todo mundo que se sente incomodado. Exatamente. Então, ela é uma auxiliar e as indicações dela é para tratamentos não radicais. Exatamente. E também tem o caso que a pessoa não quer fazer uma cirurgia, não quer uma cirurgia ortognática, que envolve internação. É uma cirurgia ortognática? Cirurgia ortognática são cirurgias realizadas por bucomaxilos, tá? Que são para quem tem... Isso, para redução de maxila, avanço ou retrusão de mandíbula. É para mexer mais na parte óssea realmente de face, tá? Então, querem ver? Eu trouxe algumas imagens para ilustrar o tratamento do sorriso gengival. Que sorriso bonito esse. Esse é muito um caso obrigada, muito obrigada, porque esse é o meu sorriso. Eu também sou paciente. Coisa boa saber, gente. Dá mais segurança para todos nós aí, Eu não vivo mais sem a toxina botulínica, porque no meu caso não é um caso cirúrgico, então eu consigo resolver a cada 6 meses. Karina, alguém aplica então ali a parte de cima é como era, embaixo como ficou. E uma semana depois. Como é que chama? O Botox é colocado, ele injetado ali acima do dente, na própria gengiva? Não, o Botox ele é extraoral, tá? Tá. Ele é aplicado do lado aqui do nariz. Aqui nós temos 2 músculos, que são os músculos... Deixa voltar a câmera para nós aqui. Deixa voltar. Agora mostra para mim. A toxina ela é aplicada nessa região lateral, onde a gente tem os músculos levantadores do lábio superior. Por dentro? Exatamente. Mas não, nós aplicamos por fora. Aqui, tá? Nós fazemos um teste e aí nós escolhemos a posição que a gente quer que o lábio superior fique durante o sorriso, e aí nós fazemos a marcação dos pontos e é ali que é aplicado. Em alguns casos, nós fazemos um ponto também na base do nariz, que é o músculo, que ele é depressor do septo nasal, e que também evita que a gente tracione o lábio superior. Com dor ou sem dor? Olha, eu não vou dizer para você que é totalmente indolor, mas ele é muito tranquilo, é extremamente rápido. Normalmente nós usamos um anestésico tópico,
A gente aplica 1 hora antes, algo repetimos parecido, meia algo hora. parecido com... Porque acho que muita gente já aplicou Botox que está nos Sim, assistindo, né? exatamente É algo a parecido mesma com aquele coisa. incômodo. Sim, É um sim, incômodo, aquela não chega a ser é uma um dor. incômodo, exatamente é um incômodo, Tá. tá? Então, e é muito rápido, né? Então, é um tratamento rápido, seguro, eficaz. E a Tá? reaplicação, você estava dizendo que A cada 6 meses. A cada 6 a meses. toxina, ela tem a duração, varia de pessoa para pessoa, de acordo com o metabolismo, tá? Então, ela vai tendo, o efeito, ele vai diminuindo gradativamente. Como o Botox da face. Exatamente, a mesma coisa, tá? Então, a gente aplica e a gente fala os 6 meses por quê? Nós precisamos ter um período, porque o corpo, ele pode criar anticorpos. E quando o corpo cria esses anticorpos, quando o intervalo é muito curto, o Botox pode começar a não fazer efeito mais, tá certo? Beleza. Agora vamos para a próxima imagem, para ver o que mais você trouxe para nos mostrar. Esse caso já é bem mais grave, né, doutora? Esse caso era um caso de sorriso gengival excessivo, que até a boca, né? Embaixo parece que não é da mesma paciente, mas é um caso que eu realizei ele total. Eu fiz a toxina, eu fiz cirurgia plástica periodontal, nós fizemos a remoção do nervos do lábio e nós fizemos toda a parte restauradora estética. Tá. Então, nós tivemos que mexer em dente, gengiva, porque a quantidade de gengiva que eu posso tirar num caso como esse, ela não é tão grande. Eu também não posso deixar a pessoa com um dente muito comprido. Tem que ser proporcional. Aqui, pelo menos, a gente está mostrando, doutora, que é possível, sim, a gente estar usando toda essa tecnologia para resolver casos de pessoas que devem ser muito infelizes. Sim. Em ter um sorriso como aquele, né? Sem dúvida. E voltando para cá, doutora, porque parece incrível, mas nós estamos já no final da entrevista, a sua eu estou feliz de poder dizer mais uma coisa para os nossos telespectadores. Você que pensou que não tinha jeito e agora está vendo que tem, como eu também, que tem o caso na família, eu tenho uma netinha que tem um problema gengival assim, isso pode para criança também ou só para adulto? Não, a partir de 12 anos, mais ou menos a época que a gente recomenda que comece a utilização da toxina. Daí para mais, menos do que isso não. E deixa eu só... completar com relação às indicações, porque tem uma outra indicação que é muito importante, que é no caso de apertamento e bruxismo. O apertamento é quando a pessoa, normalmente, ele é de fundo emocional, tá? Isso que a gente tem que frisar. Então, a terapia para bruxismo, que é o ranger dos dentes, e o apertamento, que é quando a pessoa trava o dente, ou noturno ou diurno, ela pode causar dor, ela pode causar cefaleia tensional. Então, nós utilizamos a toxina nessa indicação como terapia auxiliar, porque normalmente a pessoa vai fazer um tratamento com um especialista em disfunção temporomandibular, mas a toxina, o que ela faz? Ela alivia. A gente aplica nesse músculo chamado masseter, que é o principal músculo da mastigação, e ele alivia essa pressão. Aí vem aquele questionamento, mas isso vai interferir na minha estética, isso vai mudar a minha face? Não, não acontece isso. A pessoa sai da hiperfunção do músculo e o que é devolvido para ela? A função. Ela volta a ter uma função normal, ela não vai ficar em hipofunção. E como você disse que escolhe os pontos para esse tipo de problema, são pontos que não interferem na face? Não, de jeito nenhum. Normalmente, nós temos também algumas imagens, normalmente é nessa região de base de mandíbula, bem na base do músculo, que é onde é aplicado. Então, ali a gente tem... Naquela região. Isso, a gente faz a palpação e ali a gente faz a marcação da cefaleia tensional, ali na região de temporal, e no masseter a região para apertamento e para bruxismo. Tá. Aí também a partir dos 12 anos? Também. Doutora, essa indicação realmente é ótima. Podemos voltar para cá? Essa indicação realmente é fantástica, porque para os casos mais graves, cirúrgicos, como você disse, tudo bem. Agora, o bruxismo, isso tudo é uma coisa muito mais corriqueiro. Às vezes tem muita gente sofrendo por conta disso, sem saber que já tem essa novidade. Exatamente, muito comum. E é o que, como eu estava falando, como ela é de fundo emocional, normalmente envolve muitas outras coisas, né? Como aliviar o estresse do dia a dia. É muito tudo difícil. Que nos cerca hoje é em muito dia, difícil, né? né? Então, essas são as principais indicações. Tem mais algumas, mas essas são as principais. Eu fiquei morrendo de vontade de saber muito mais. Então, a gente vai agradecer a doutora Karina, mas toma nota, porque já apareceu aí, talvez apareça agora de novo, o nome, o contato, ou então curte nossa página Vera e Você no Face, que você vai ver lá toda a localização, como entrar em contato com a doutora Karina, para tirar as dúvidas todas, porque eu confesso que gostei da novidade,
Gostei da indicação e vou estar lá para saber mais, doutora Karina. Muito obrigada. Vera. Obrigada a você, viu, Foi pela uma oportunidade. Sempre que tiver uma novidade, traz aqui pra gente. Pode deixar, estou à disposição. Obrigada, querida. Muito obrigada, viu? Bom, gente, mas antes da gente ir pro intervalo, eu queria contar para vocês que a gente tem um parceirão aqui, que é o Drogão Super. E eu fui passear por lá, aproveitei... comprei cada oferta que eu resolvi trazer, vim para cá de sacolinha, porque eu não resisti de estar mostrando para vocês aquelas coisas que a gente não pode deixar faltar, ainda mais agora com esse verão terrível, né? Então, olha só o que eu achei por lá. Eu achei o sandal proteção 30 por R$ 25,49. Aí achei o proteção 50 por R$ 30,50. E aí eu não comprei o 60, que estava com preço ótimo também, que estava por R$ 35,99. Então, ó, o 30, o 50, o 60, aí vai de acordo com cada pessoa que gosta de se proteger, né? Temos aqui para você também esse conjunto da Nivea, que eu amei. E como eu também tenho muita visita, norinhas lá em casa, eu sempre compro marcas diferentes, porque cada um gosta de uma coisa. Esse Nivea, que é o protetor mais o Soft Milk, imagina, gente, tá por R$ 22,19. E para completar, né, porque depois de tanto cloro, o cabelo pede um bom trato, olha só o preço desse conjunto 3CM shampoo e creme. Condicionador, R$ 14,99, que eu achei assim um preço incrível. E também, esse aqui não falta na minha bolsa, né? Acho que na bolsa de ninguém. Dorflex por R$ 9,99, também achei imperdível. E com netas que vão, netas que vêm, aproveitei essa também super oferta das fraldas e comprei um pacotão, que eu sempre tenho lá de reserva, das fraldas da Turma da Mônica, da Huggies, por R$ 29,99, contendo 54 fraldas por R$ 29,99. Só Drogão Super mesmo para fazer essas loucuras, viu? Essas loucuras imperdíveis. O desodorante também, que eu costumo usar, tenho lá e cá, é o Dove. Eu gosto desse cheirinho que é o original, que tá por R$ 11,89. Te desafio, hein? Te desafio. Essas ofertas da Rede Drogão estão imbatíveis. Mas eu tenho que ficar por aqui, a gente vai pro intervalo e volta já já. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Viva la Vida e Play Shows apresentam o show mais aguardado do ano, Lulu Santos, em Ribeirão. Lulu Santos, em Ribeirão, dia 14 de novembro, sexta-feira, a partir das 22 horas, no Centro de Eventos Pereira Alvim. 100% open bar, mesas, camarotes, área VIP, pontos de venda, Salgadinhos Show, Avenida Independência, Lojas Oi, Novo Shopping e 9 de julho. Vendas online e Yup Ingressos, Net Tickets, Guichê Web e ingresso já. Informações e reservas de mesas 991880020 e 3234-4477. Lulu Santos, em Ribeirão, dia 14 de novembro, sexta-feira, no Centro de Eventos Pereira Alvim. TV Mais Ribeirão. Em 1994, 3 irmãos resolveram trazer para terras paulistas toda a tradição e cultura de seu povo. Assim nascia em Ribeirão Preto uma churrascaria referência da gastronomia gaúcha. Depois de 20 anos, a Coxilha dos Pampas se orgulha em manter essa tradição, unindo sabores com a arte de bem servir. Essa é a nossa história. Conte-nos a sua. Acesse coxilha20anos.com.br e concorra a vários rodízios. Coxilha dos Pampas, escrevendo histórias e sabores. Gente, sabe quem tá aqui comigo? Luciana Sensini, isso mesmo.
Com a honra de receber a Luciana aqui na sala do Vera e Você. Tudo bem, Lu? Poxa, Vera, fiquei super contente de ser convidada pelo seu programa para estar aqui. E parabenizá-la também, né? E você está toda linda, chiquérrima, maravilhosa. Bem, faz tempo que a gente não se cruza, né? É verdade. Eu realmente ando esnobando aqui, eu ando com os modelitos da proposta que tá me vestindo aqui pro programa, então eu não canso de recomendar, porque cada dia ela me manda um vestido mais bonito que o outro. E esse tá ótimo. Muito obrigada. Lu, você sabe que quando o Alessio me contou que eu tinha falado para ele que eu gostava muito quando estava chegando o verão, de me bronzear um pouco antes de ir para a piscina, antes de ir para a praia, e eu ia muito naquelas câmeras que a gente entrava dentro e fechava. Sumiu, desapareceu. Tá proibido, né, Luciana? Tá proibido, já faz alguns anos já pela Anvisa, porque teve um uso, na verdade, indiscriminado daquelas Inadequado? Inadequado. Tá. A proposta da Câmara, né, era ajudar as pessoas que tinham problemas de pele, fazer o tratamento, por exemplo, de psoríase, que necessitava do banho de luz, e aí viu que essas pessoas ficavam com bronze bonito, tal, enfim, e aí partiu para uma verdadeira violência ao corpo, né, das pessoas com tanta exposição, principalmente que a gente vive num país que é tropical, a gente já tem uma incidência grande dos raios, né, UVs, né, e então foi uma coisa boa, foi uma coisa que a Anvisa precisou interceder, controlar, realmente proibir. Hoje as camas estão proibidas, porque são um dos grandes emissores de raios UVs que danificam, né, o DNA da pele e provocam o surgimento mais precoce de câncer de pele, enfim. Então, ela intercedeu nesse momento e está tudo proibido. Bom, mas acredito eu que, como tudo que é proibido, logo a tecnologia se mexe, funciona, para achar aí um caminho alternativo para nós que gostamos de um bronzeado pré-praia, né? Vamos dizer assim. O que veio para o lugar? O que tem de novidade? Vera, olha, depois disso tudo, que houve toda essa reação correta da Anvisa, esse controle que precisava realmente ser feito, o mercado precisou se adequar e surgiram vários tipos de procedimentos para ajudar as pessoas que queriam esteticamente estar bronzeadas. Então surgiram os bronzeamentos a jato, as tintas, e aí tinham vários inconvenientes, porque a pessoa manchava. Eu fiz uma vez e não gostei, te confesso. Tinham vários pormenores, né? E realmente era muito constrangedor, porque sujava a roupa e tinha uma série de então problemas. Agora tem alternativa? Agora tem uma outra alternativa, que é um bronzeamento com uma cabine que ela emite sprays, que são sprays que fazem uma reação química, é um produto que faz uma reação química com o aminoácido e a proteína da pele, tá vendo? Você fica morena, de uma cor muito natural. Cada um vai ter um tom. Então, mesmo que todas as madrinhas daquele casamento se submetam a esse procedimento, cada uma vai ter o sua seu cor. Exatamente. Esse seu bronzeadinho básico aí vem de lá, Luciana, pois confessa. né? Ninguém... Confessa, gente, olha, eu ainda com as pernas branquelas aqui, e a Luciana já bronzeada. Sabe que é porque um bronzeado saudável, primeiro que por própria ética, eu não poderia fazer, nem propor às minhas clientes que fizesse algum tipo de procedimento que envelhecesse e danificasse a pele. Você faz tudo para deixar a gente bonita, né? A gente sabe que o sol, primeiro, ele tem um efeito acumulativo no nosso corpo. Então, o envelhecimento que nós temos hoje, nós já começamos a desenvolvê-lo lá nos primeiros anos da nossa vida, quando nós começamos a tomar os primeiros raios solares. E imagina você que se submeteu a tanta incidência nas camas de bronzeamento. Então, realmente, hoje em dia, as pessoas têm muitos problemas de pele, envelhecimento. Por conta dos excessos que passamos. Então, esse bronzeamento, dessa cabine Versa Spa é muito seguro. Porque ao mesmo tempo que ele vai fazer essa reação química com o aminoácido e a proteína da sua pele, vai deixar a sua pele bronzeada, o produto ele é incolor. Então, ele não tem riscos.
Você vai fazer, você vai ficar durante 8 horas com esse ativo no seu corpo, essa reação química vai ocorrer. Depois de 8 horas, você toma banho e aí sim a pele fica morena. Então não tem problema, não vai ter problema de manchar a roupa, não tem problema de sujar, de você ir para a praia, para o clube, para a piscina e transpirar e escorrer e ficar com aquela situação porque aquilo já está incorporado na pele. Exatamente, porque foram as células que sofreram uma reação química. Luciana, e a aplicação dura quanto tempo? Você vai para lá, quanto tempo dura o procedimento? O procedimento em si é muito rápido, dura em média são 30 segundos na cama, que são spray na cama, né, uma câmera, na verdade, que vai colocar esse ativo. Aí, dentro mais ou menos de uma meia hora, você já está dispensado para ir para casa. E aí, só que você tem que esperar esse período de 8 horas para essa reação química ocorrer. Isso é o de menos. Isso é o de menos, porque a vida é normal. Se isso vier com bronzeamento legal, que mal tem, né? Super. E ele dura de 7 a 10 dias, dependendo do grau de hidratação da sua pele. Tá. Então, a gente recomenda que após o bronze, você use bastante hidratante, que você mantenha a pele sempre bem hidratada, porque áreas de ressecamento, você tem uma descamação maior, mais intensa das células. Então você tem, como se você tivesse se exposto muito tempo ao sol, ele vai descamar. E aí vai descamando e você vai perdendo a cor como se você tivesse voltado da praia. E me fala uma coisa, então eu fui lá, eu fui lá e me coloquei fiz a primeira sessão, não descamei, não aconteceu nada comigo, tô ótima. Mas eu quero manter. De quanto em quanto tempo é recomendado que possa... Você pode... Para ficar sempre assim, da sua cor. Uma vez a cada 10 dias. Uma vez a cada 10 dias você já tem o ciclo completo e aí você pode novamente fazê-lo. Se antes disso você tiver algum evento e já começou a despigmentar e quer refazer o bronze, aí nós recomendamos que você faça um procedimento especial na clínica que remove todo o bronze de uma forma uniforme e você refaz a sessão para ficar com bronzeado perfeito. Tá, mas o mais normal, assim, pra gente passar o verão inteiro é de 10 em 10 dias vez a cada 10 dias. E depois o sol vai fazendo a sua parte também, né? Até porque o sol não é de tudo só vilão, né? Ele também é mocinho. Nós necessitamos, né? Ele ajuda no humor, ajuda na prevenção de várias doenças. Até, inclusive, ele é um dos grandes responsáveis pela síntese, né, da vitamina D, que hoje em dia não se fala em outra coisa. E a vitamina D, Vera, ela é super importante. Eu estou com recomendação médica. Eu estava com a minha vitamina baixa, né? Ele me mandou tomar pelo menos 15 minutos de sol todos os dias. É isso mesmo. Porque assim, imagina uma vitamina que é responsável por ajudar em 270 genes. Né? Ajuda a prevenir 17 tipos de câncer. Ajuda no sistema cardíaco, ajuda nos ossos, na absorção de cálcio. Então, quer dizer, é muito importante. Só que aí é aquele problema, né? A vitamina D, quem é o responsável por fazer com que você produza é o raio VB. O VB, o horário dele de maior incidência, meio-dia, gente. Que é o horário que não pode, não é recomendado. Menino, o povo pira. Mas é o seguinte, tudo com o que você tem bom senso é tranquilo. O ideal é que você cada pessoa tem um tempo para absorção da vitamina D. Eu sou mais morena que você. Eu demoro mais tempo para ficar quando eu coloco, vou tomar sol, eu mais ou menos dentro de uns 15, 20 minutos que eu demoro para minha pele começar a ficar avermelhada. Esse é o tempo que, para mim, eu já tive a absorção da vitamina D. Para mim pode ser 5 minutos, você pode ser 5 minutos, pode ser 15, outros é importante 20. estar atento a esse fator. Começou a ficar vermelha a pele, pronto, já deu tempo, você já absorveu a vitamina D, aí sim você já passa o seu protetor solar, para evitar os danos do sol. Muito bom saber dessa novidade, mas muito bom saber mesmo, porque a gente, quem conhece a Fisioforma e a carreira dessa fantástica fisioterapeuta
com especialidade em... Dermatofuncional. Dermatofuncional. Porque eu estou tentando decorar, não consegui, então eu falei, não, eu deixo que ela me ajuda aqui. A Luciana, eu acho que fui uma das primeiras clientes, logo que a Luciana Cincini abriu a sua primeira Fisioforma em Ribeirão. Foi. E fui uma cliente, assim, que vi os resultados, eu tinha acabado de ter filhos, eu estava com um monte de flacidez. Os aparelhos nem eram tão bons como são os de hoje. Mas depois a gente vai passando, eu acabei deixando de lado, não fiz mais, mas tenho visto cada tratamento que é feito na Fisioforma, gente. Pessoas que são muito ligadas a mim e dizem também que ela é brava, que ela ficou muito brava. Ela se tornou uma das maiores especialistas em Ribeirão, mas em compensação é brava. Não é, eu sou exigente, porque eu acho que há uma responsabilidade muito grande quando uma pessoa me procura. Então eu queria até fazer uma pergunta que a gente pode falar do começo. Uma pessoa te procura, principalmente quando está acima do peso, não é verdade, Luciana? A maioria das pessoas, sim, me procuram porque estão insatisfeitas com o excesso de peso e com a gordura localizada. E eu acho assim, eu tenho um prazer muito grande em servir, eu tenho um prazer muito grande em cuidar das pessoas. E eu sou muito passional. Eu acho que quando uma pessoa senta na minha frente e me pede uma ajuda, eu me comprometo. Então, claro que nem tudo é fácil, né, Vera? A gente que é mulher, a gente sabe que nada vem de graça. Então, o que acontece? Todo mundo aparece na clínica, eu sei porque uma pessoa que trabalhava junto comigo no dia a dia, voltou assim da clínica, achando que, eu vou ter que fazer um regime danado, ela me passou umas coisas... Ela achou que ia chegar lá, ia ter um aparelhinho que tira aqui, um aparelhinho que tira aqui, outro aparelho que faz tudo, e que ela ia sair de lá bonita e faceira. Na verdade, vocês têm um programa, né, Lu? A gente tem um programa. programa. Fala um pouco pra mim disso. O método Fisioforma que a gente desenvolveu, Vera, ele tem um conceito ortomolecular e funcional. Então, a pessoa nos procura, ela vai ser avaliada, consultada, e nós vamos verificar todas essas deficiências de vitaminas, minerais, e aí nós vamos fazer toda uma suplementação, um reequilíbrio do organismo, junto com o acompanhamento nutricional. E esses equipamentos que hoje em dia são realmente de última geração, que associados com o nosso método, proporciona às pessoas realmente esses resultados que você vem observando. Já na primeira sessão, uma eliminação de 8 centímetros, a programação é feita para que você perca de 1,5 kg a 2 por semana. Eu amo. Ela é apaixonada. Você começa a conversar com ela, dá vontade de ir lá. Posso ir, Luciana? Pode ir lá, vamos fazer claro. um teste? Nós vamos fazer um antes e depois, tá? Eu tô precisando perder 4 quilinhos. Isso é muito fácil. Um antes e um depois com a Luciana. E aí, antes de começar a nossa entrevista, Lu, o nosso produtor Alessio me disse que a gente ia ter um tempão hoje, de 15 minutos. Eu falei, mas dá pra falar muito. Já acabou, ele já me abanou a mãozinha ali. Tá vendo, Alessio? Que acabou. Nós estamos estourando o tempo. Mas falamos de bastante coisa também, Lu. Pra saber mais, obrigada. só indo lá na Fisioforma, né? Vai lá, com certeza. Gente, vai ser olha, eu muito vou bem mostrar pra recebido. vocês que eu sou porreta. Eu vou lá e vou fazer o antes e depois. Como eu já vi em outras pessoas, tenho certeza que eu vou conseguir e vou poder continuar falando bem Vai da ser um Luciana, prazer, Vera. como pessoa, como profissional. Obrigada. E da sua clínica, que realmente é fantástica. E parabéns, né? Porque a televisão estava sentindo sua falta, né? Com saudade de você. Parabéns. Né? Voltei, estou aqui. Obrigada por ter mesmo. vindo, para ter feito essa participação conosco. E a gente vai estar indo lá, vou estar lá te visitando, tanto para o tratamento, como também para o bronzeamento. Vai lá! Depois eu venho mostrar o resultado aqui para minhas amigas do Vera e você. Prazer. Tá bom? Obrigada. E agora chegou a hora do Times Man com Alessio Scandiuzzi. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Olá, começando mais um Times Man e hoje atendendo um pedido especial. Nós vamos falar sobre uma peça que é muito estigmatizada, o boné. Sabendo usar, ele pode compor vários looks e entrar em vários locais. O boné normalmente é um acessório que está sempre para compor um visual e muitas pessoas utilizam de forma errada, muitas vezes apenas para cobrir um cabelo mal arrumado
a pessoa, para sair de casa, acaba colocando o boné. Mas não é isso. Ele pode cair muito bem em muitas ocasiões. O boné vai bem com calça jeans, camiseta branca, bermuda, colete e até mesmo com terno. Você tem estilo, vai saber usar essa peça e ainda fazê-lo como um agregador de valor ao seu visual. Como toda peça que vestimos tem o poder de esconder ou mesmo de amenizar aquilo que está um pouquinho fora da proporção, o boné é uma dessas peças. De repente você tem uma cabeça um pouquinho maior do que o normal, um boné pode disfarçar, ou seja, ele bem ajustado à cabeça e com uma aba não tão grande, pode valorizar o teu visual. E você ficou a fim de usar? Tome cuidado, é preciso algumas dicas para poder saber usar no lugar certo, na hora certa e o modelo que vai ficar melhor em você. Existem modelos mais justos e menos arredondados que podem diminuir aquele aspecto de caixa d'água. Muitas pessoas não têm tão proporcional a cabeça ou o cabelo. Enfim, o boné ele pode dar uma ajustada nessa simetria. Escolha o modelo correto. Cuidado com as estampas, cuidado com as listras. É preciso saber como colocar e o modelo a ser usado em cada ocasião. Existem aqueles modelos mais curtos do lado, que deixam a orelha muito aparente. Se você é uma pessoa que tem orelhas grandes ou até de abano, passe longe. Se for baixinho, prefira os bonés com cores próximas ao seu tom de pele, ou as mais claras. Se você tiver um rosto mais redondo, escolha aqueles bonés com abas mais retas. Ele pode equilibrar o seu visual. Modelos com aba na lateral só para aqueles que têm um visual bem hard, skatistas, roqueiros, que podem abusar um pouco mais. Ainda assim, cuidado. O melhor é optar por uma peça que tenha uma boa qualidade e um bom acabamento, e também que não seja tão ousado com relação às cores, principalmente com relação às roupas que você estiver vestindo. O boné, ele é um acessório que pode complementar o visual, mas de certa forma ele não precisa parecer mais que a sua roupa. Bonés muito coloridos só combinam com adolescentes. Ao contrário do que se pensa, o boné não faz cabelo apodrecer, mas pode criar aí alguns problemas como seborréia. Se você não for uma pessoa com muito estilo, por favor, evite no trabalho, em jantares, casamentos, batizados, em reuniões formais. Só use com terno se ele fizer realmente parte daquele visual transado. O Times Man de hoje fica por aqui. Escreva, mande sua sugestão. alessio@verevocê.com.br. Até mais. E eu, claro, não posso deixar passar no nosso primeiro bloco de dar aquele beijo especial nos aniversariantes dessa semana, né? O Adilson Vilas Boas, Perdida Vilas Boas, um construtor famoso aqui da nossa cidade, um grande amigo. Pedro Augusto, também um beijo. Joelma Facchini, grande amiga. E aniversariando hoje, nós temos Cláudia Pinheiro, Juliana Rangel, que esteve conosco aqui na semana passada, e a Silvia Uzum. Um beijo para todos os aniversariantes. Nós vamos para um rápido intervalo depois desse longo bate-papo, né? E voltamos já já. Peraí. Mais conectado. Mais conteúdo. Mais interatividade. Eu sou Mais Ribeirão.
A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial, a credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Viva la Vida e Play Shows apresentam o show mais aguardado do ano, Lulu Santos, em Ribeirão. Me dá um beijo, então. Lulu Santos, em Ribeirão, dia 14 de novembro, sexta-feira, a partir das 22 horas, no Centro de Eventos Pereira Alvim. Tudo azul, todo mundo. 100% Open Bar, mesas, camarotes, área VIP, pontos de venda, Salgadinhos Show, Avenida Independência, lojas Oi, Novo Shopping e 9 de julho, vendas online e Yup Ingressos, Net Tickets, Guichê Web e ingresso já. Informações e reservas de mesas, 99188-0020 e 3234-4477. Lulu Santos, em Ribeirão, dia 14 de novembro, sexta-feira, no Centro de Eventos Pereira Alvim. E eu já contei para vocês que nós temos amanhã um show imperdível lá no Espaço Pereira Alvim. Aí eu fui lá no canteiro de obras, que eles estão montando tudo para receber o Lulu Santos, e catei, assim, o nosso querido Alceu Rondinone, que já está na nossa sala de visitas, e como ele está lá preparando tudo para o show de amanhã, ele falou: Vera, mas eu não estou muito arrumado. Para ele não tem importância, o que as fãs querem saber, os fãs querem saber como é que funciona esse circo que cerca um artista tão importante como é o caso do Lulu. Quanto tempo que você está com ele? Obrigado por ter vindo em primeiro lugar. A satisfação é minha, agradeço o convite da produção, seu em especial, e espero aí levar ao conhecimento do teu público esse maravilhoso show que é na sexta-feira no Centro de Eventos Pereira Alvim. Ele é muito preciso em começar o show, pediu para pediu para que começasse até às 23h45, né, 15 para meia-noite. Esse relacionamento com o Lulu, Vera, já vem de 3 anos, né? 3 anos. Na época eu estava junto na empresa com o Bin, nosso amigo do Bin Chatanuga, trouxemos ele no Pereira Alvim, foi um grande sucesso. Depois nós fomos estreitando o relacionamento e somente nesse semestre foram quase 7 shows. Começamos em Jabuticabal, Araras, Araçatuba, Santos, Sorocaba e agora findando Fazia com muito Ribeirão. tempo que ele não vinha para fazer um show em Ribeirão. O que a gente percebe em Ribeirão e região, Vera, é que o sertanejo ainda tem uma raiz muito forte, tá? Mas ao mesmo tempo esse nosso público da época dos anos 80, 90, tem uma carência muito grande por eventos, né? Então a gente já fez aí várias bandas com esse perfil, como o Jota Quest, o Roupa Nova, que é um fenômeno de público, Paralamas, Titãs, e agora a gente, depois de 3 anos, escolheu o Ribeirão Preto para encerrar esse ciclo de shows. Alceu, depois que ele está participando, depois que o Lulu está participando desse show da Globo, né? O The Voice. O The Voice Brasil, a gente começou a ter um contato maior com o Lulu, né? Mais do que aquele vê-lo no palco com as suas performances e que a gente admira há tanto tempo. Eu, pelo menos, me sinto mais pertinha dele agora. Acredito que você que está nos assistindo também. Ele é aquela pessoa lá mesmo? Ele tem alguma mania especial? Ou ele é aquela pessoa de bem com a vida que a gente vê lá no The Voice? Olha, pelas poucas vezes que eu tive contato com ele em camarim, sempre se mostrou uma pessoa muito prestativa, muito bacana, né? Talvez a fisionomia dele traga alguma imagem assim mais séria, mais introvertida, né? Mas eu sou um testemunho que o Lulu é uma pessoa fantástica, se propôs a fazer algumas praças do interior que até não tinham estrutura para abrigar um show do porte para 5, 6 mil pessoas.
Tá? Então, ele gosta muito do interior de São Paulo e até aí a gente está tendo só elogios com a realização desses shows. Legal, vocês sabem que há uns 6 meses atrás, eu estava almoçando no Coxilha dos Pampas, um dia de semana, eu estava almoçando com um cliente e chega lá de bermudão, xadrez, uma camiseta, o Lulu senta numa mesa bem ao lado da onde nós estávamos. E por incrível que pareça, muita gente duvida, eu sou tímida. Eu jamais abordei alguém para pedir um autógrafo, eu morro de vergonha. Então, mas tinha uma pessoa na nossa mesa, minha querida amiga Regina Carvalho, que ficou fascinada e ela não tinha nada de tímida. E foi lá abordar o Lulu em pleno almoço, tal. Alceu, ele foi tão educado, ele é uma pessoa muito educada, que aí ela teve a cara de pau, inclusive de me chamar para ir fazer a foto, né? Aí ele levantou, depois ele mandou ela ir para o outro lado para ele tirar uma foto comigo. Foi de uma simpatia enorme. Eu fiquei cabreira, né? Eu falei, gente, o Lulu Santos almoçando em Ribeirão, não vi nenhuma chamada de nenhum show, nem nada. Fiquei me perguntando como é que ele estava ali. E aí ele nos contou que estava vindo num casamento de um amigo, que não era um show, e que ele estava por aqui cumprindo um compromisso pessoal. E eu fiquei com a melhor das impressões sem dúvida, com sem ele. Dúvida. Desejo a vocês amanhã um show espetacular. E agora, vamos falar, ainda dá tempo de comprar ingresso? Dá sim. Ô Vera, a gente tem 3 setores lá no show. As mesas, que eram 200 mesas, já se esgotaram. O show é 100% open bar, que a gente fala, né? Tá. Com bebida à vontade antes, durante e após o show. Nos 3 setores? Isso, nos 3 setores. As mesas já esgotaram, 200 mesas. Aí, frontal, a gente tem a área VIP open bar, que é em pé, certo? Essa está custando R$80. E ainda tem lugar? Tem lugar. Tá? E logo do lado esquerdo, mas também com visão frontal, está o Camarote 51 Ice, que é uma parceria que a gente tem com essa bebida. Também tem lugar ainda? Tem lugar, esse inclui, está R$180, mas inclui serviço de buffet de comida japonesa, tábua de frios, whisky e toda aquela linha de bebidas aí, sucos, Absolute e tudo mais. Tá. Então, quem quiser ainda... E só completando o raciocínio, desculpa. Os pontos de venda estão na Oi Celular da 9 de julho, no Salgadinho Show, aqui que é bem cômodo, na Avenida Independência, 433, e na Oi Celular também, do Novo Shopping, em frente à Praça de Alimentação. Pois é, gente, ainda dá tempo. Você que quer curtir amanhã um belíssimo show com esse artista fantástico, dá tempo de ir nesses lugares. Sem dúvida. Vai estar aparecendo aí também as informações, ou vocês entram na página do Vera e Você, que vocês vão saber lá direitinho aonde pode procurar o seu ingresso. Alceu Rondinone, filho do grande Alceu Rondinone, quantas pessoas não devem se lembrar, que foi presidente do Clube Regatas durante muito tempo, amigo de Jovino Campos, meu pai. Foi um prazer receber você aqui hoje também, Vera. Alceu. E desde já estou estendendo o convite a você para curtir essa noite que promete fazer história em Ribeirão Preto. Estarei lá. Com certeza. E o que eu tenho a falar do Lulu, que é um show totalmente diferenciado. Ele brinca com o público, ele é carismático nesse momento e a gente às vezes não tem esse contato tão próximo com ele porque a gente está lá primando pela segurança, pelos serviços que o show demanda. Já está tudo quase pronto. O circo já está bem adiantado, bem armado. Bem armado. A gente espera que todo mundo saia lá satisfeito. E aproveitando o gancho, se você me permite, a gente realizou o Roupa Nova, que foi um sucesso, com 6.000 pessoas também no Centro de Eventos Pereira Alvim. E nós temos ainda uma programação grande para o primeiro semestre, como a antiga banda Engenheiros do Havaí, que hoje tem como cabeça o Humberto Gessinger, né? Que está onde está indo, está um sucesso danado. E outros shows aí que a gente vai revelar aí então, já no início do ano. Então promete para mim que você traz tudo isso. Vou de primeira mão, tá aqui no programa gritando aí pro teu público, isso com certeza. Mesmo, eu vou te aguardar. Muito obrigado pela oportunidade. Por ter estado aqui conosco, viu, Alceu? Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Tudo de bom. E agora, nós vamos falar de um assunto que está dando o que falar. Mudança de hábito, mudança de costumes, né? Que são as cervejas artesanais. Querem ver? Dá uma olhada nessa reportagem. Os primeiros registros de fabricação de cerveja surgiram na antiga Suméria, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. A palavra cerveja
vem do nome da deusa romana da agricultura, Ceres. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas da China e Estados Unidos. A produção nacional é de cerca de 13 milhões de litros por ano. Cerveja artesanal normalmente são aquelas produzidas em menor escala e sempre com produtos de primeiríssima qualidade, né? Aí nós estamos falando 100% malte de cevada, malte de trigo, ou eventualmente com uma adição de algumas especiarias, como é o caso das cervejas belgas, por exemplo, que nós também produzimos. Hoje as artesanais, ou eu diria as cervejas gourmets, né, como são conhecidas hoje, elas representam ainda um percentual muito pequeno desse mercado. Quem tem o domínio e a grande escala de produtividade são as industriais de grande escala. Está aqui ao meu lado o Lucas Sigak, ele que é um cervejeiro e que vai explicar para a gente o processo de produzir uma cerveja em casa. É difícil, Lucas? Não, precisa de dedicação, organização e tempo para estudar a arte da cerveja. Tem alguns macetes, algumas regras? Sim, tem alguns macetes, o princípio básico, organização e higienização. O produto tem que estar muito bem limpo para não contaminar a cerveja no final. E também exige também um pouco de curiosidade, vontade e estudo da arte da cerveja. Então eu coloco a água nessa panela, é isso? Isso. O primeiro processo consiste no quê? Colocar a água na panela, inserir o malte moído e depois a gente vai elevar no fogo a certas temperaturas para extrair os açúcares do grão, tá? Então esse processo aqui é o processo de mostura, que o pessoal chama. Ok, é onde é fervida a água com o malte. Exatamente, não é fervida. Nesse processo a gente eleva a temperatura até 75 graus, tá? E depois dessa etapa, ele é filtrado, aqui dentro tem um elemento filtrante que chama bazuca, é retirado esse mosto, ele é levado para essa panela que assim começa a ferver para começar a adicionar o lúpulo e outros tipos de matéria-prima. Ok, então passou ali, foi filtrado, veio para essa outra panela, onde você coloca, digamos assim, os outros ingredientes. Isso, aqui você coloca o lúpulo, você pode colocar casca de laranja, pimenta, pode colocar diversos outros tipos de temperos para renodar ou finalizar, melhorar a sua cerveja. É sempre muito importante ter uma quantidade de cada um desses ingredientes para que você possa repetir uma próxima vez igual, né? Exatamente. Hoje aqui em Ribeirão Preto nós temos 3 lugares que já vendem essa matéria-prima. Então hoje permite que a pessoa já possa comprar fracionado e até moídos. Isso que é uma grande vantagem para quem mora em apartamento e tem pouco espaço para fazer cerveja. Depois disso ela passa aqui pela serpentina, é isso? Depois do processo de fervura, o trocador de calor ele é colocado aqui na panela para que a gente faça a troca de calor, que vai estar na faixa de 100 graus, para até mais ou menos 20 a 25 graus, para a gente poder jogar aqui nesse cara que é o fermentador. Então esse fermentador aqui é uma leiteira, pode ser usado balde de sorvete, galão de água, tudo qualquer produto atóxico, para você não passar gosto e não ter problemas de contaminar a sua cerveja. Aí sim a gente faz a inoculação da levedura. Depois vem o processo de fermentação, que pode ir de 5 a 10 dias, e depois o processo de maturação, que também vai de 5 a 20, 30 dias, dependendo do estilo da cerveja e o teor alcoólico. E aí, só aproveitar? Só aproveitar. Aí a cerveja está pronta para você colocar na garrafa, ou colocar no barril e colocar na geladeira e beber. Todos os detalhes dessa receita você confere na fanpage do programa Vera e Você. Chegou a hora de terminar mais um Vera e Você. E como temos aí um coquetel de inauguração do Chess Pub, que inaugurará nos próximos dias, mas hoje já tem um coquetel para a imprensa, eu tô aqui, prontinha para ir lá prestigiar, e na semana que vem conto tudo para vocês aqui no Vera e Você. E ainda por cima, já estou pronta mesmo, com esse modelito proposta, né? Que eu hoje apresentei o programa muito elegante, que eu adorei esse vestido. É claro que não está combinando agora com esse chapéu
Porém, é assim que eu vou lá para Chess Pub na inauguração de hoje e conto tudo para vocês na quinta que vem. Até lá. Tchau.